Idade da Páscoa, vamos relembrar um pouco, vamos entender um pouco o que está acontecendo, por que a gente está aqui, por que tem esses elementos, por que a gente escolheu cada um desses itens aqui da mesa, não foi por acaso, tudo tem um símbolo aqui para nós. Quando a gente, sobre a Páscoa, sobre toda a Bíblia, né? Quando a gente começa a ler a Bíblia do iniciozinho, a gente às vezes pode ter a impressão de que Deus ele era um no passado e com o tempo ele foi ficando um pouco diferente. Mas isso não é exatamente assim que acontece. O que acontece é que a palavra de Deus, a revelação de Deus para nós, ela acontece de uma forma progressiva. Isso significa que nós, ao longo do tempo, ao longo dos séculos, Deus foi se revelando cada vez mais para nós. E é como se fosse, eu me lembrei desse dadinho aqui, é como se a cada não exatamente a cada século, mas ao longo dos séculos, Deus fosse revelando para nós algo mais sobre Ele. Então não é que Deus, quando você olha Ele hoje e você olha Ele nos primeiros livros da Bíblia, Ele era diferente, não é. É que Ele foi se revelando de forma progressiva para nós, aos poucos. Então é como se, você imagina esse dado, né? Esse dado ele tem todos esses lados aqui. Todos esses lados são verdade sobre esse dado. Mas às vezes a gente conhece um lado de cada vez. Então ao longo do tempo o Senhor ele foi mostrando para nós, Ele apresentou para nós um pouco disso, então a gente conheceu um pouco desse lado. Mas ainda, olha quanta coisa faltava a gente conhecer de Deus, né? Então Deus ao longo do tempo ele foi revelando para nós sobre Ele, sobre os planos dele para nós. E tentem imaginar, vamos dizer assim, um pouco da dificuldade que é isso, porque vocês imaginam Deus com todo o conhecimento, com toda a sabedoria, com todo o poder, revelando para nós que havíamos acabado de ser criados, revelando para nós coisas tão profundas e complexas que a gente não teria condição de entender de forma tão rápida. Então Deus ele foi se revelando de forma progressiva. É como comparar, por exemplo, nós com nossos filhos, né? A gente tem uma bagagem de vida, um conhecimento, tanta coisa, e a gente não pode simplesmente jogar tudo em cima dele de uma vez. É aos pouquinhos, né? Então, às vezes, eu passei por isso recentemente. Você começa a ver ele crescer, você começa a querer que ele coma com você, você quer que ele experimente as coisas, você sabe que é muito gostoso, mas você não pode dar tudo para um neném. Você tem que ir aos pouquinhos, dar uma frutinha, dar uma coisinha. E imaginem Deus como esse Pai todo-poderoso, todo cheio de conhecimento, lidando com a gente, a humanidade. Que no início da sua criação era um bebê. Não tinha todo o conhecimento que tem hoje, não tinha capacidade de entender tudo que Deus tinha para falar para nós de uma vez só. Então Deus foi aos poucos se revelando, como a gente vai aos poucos ensinando nossos filhos. Não tem como você falar, mesmo quando ele aprender a falar, não tem como eu chegar para ele e ensinar operações matemáticas complexas para ele. Tem que ser aos pouquinhos, ele tem que passar por um aprendizado básico para depois chegar num nível mais avançado para ele conseguir entender o que Deus tem para falar para ele. E imaginem que Deus tinha esse desafio, se revelar para nós, seres tão pequenos, tão limitados, Deus tão grande, tão poderoso, se revelar para nós, aos poucos, usando símbolos que a gente conseguiria entender, porque se Deus fala de coisas que a gente nunca viu, como é que a gente vai entender? Então Deus ele usa as coisas da terra, as coisas que a gente conhece, para falar, para explicar algumas coisas para nós, mas são apenas símbolos que Deus está usando para revelar coisas maiores para nós, que com o tempo ele vai cada vez abrindo mais fundo e deixando mais claro para nós o que ele está querendo dizer. E qual a estratégia que Deus usou para fazer essa revelação para nós? De que forma que Deus decidiu se revelar para nós? Existem duas formas assim principais, através da criação da natureza. Então na criação e na natureza, a gente tem muita informação sobre Deus. Deus se revela através da criação. Quando você estuda os animais, a natureza, o universo, você fica maravilhado com o poder de Deus, né? Mas a outra forma que Deus decidiu também para se revelar para nós foi através da palavra de Deus, foi através da Bíblia. E hoje o nosso foco vai ser da Bíblia. Como que Deus, através da Bíblia, revelou para nós coisas que Ele pretendia fazer conosco, que Ele pretendia revelar para nós, porém Ele não podia revelar tudo de uma vez só. Porque nós não teríamos condições de entender. E de que forma Deus fez isso então? Deus ele criou um sistema. Qual que é a melhor forma para você se preparar para alguma coisa? Ensaiando.
vou fazer uma apresentação de canto, vou cantar na frente das pessoas. O que eu tenho que fazer antes? Ficar ensaiando, para não chegar lá e não passar vergonha. Então, Deus criou um sistema como se fosse um ensaio. Ele criou o que a gente conhece como, mais ou menos parecido como se fossem feriados ao longo do ano. E através desses feriados ele introduziu símbolos. E nesse contexto, nessas datas que a gente chama de uma festa, um feriado, ele criou formas de revelar para nós coisas que estariam para acontecer. E, falando especificamente de hoje, esse símbolo desse feriado, dessa Páscoa, dessa festa, que é a festa da Páscoa, é a principal festa da Bíblia. É a festa, é o momento principal da Bíblia, que lá no passado Deus entregou para o homem esse sistema, essa cerimônia. Porque ele estava querendo comunicar algo para o homem, estava querendo comunicar algo para nós. E lembrando do contexto, vamos voltar lá no tempo, vamos voltar lá no passado, rapidinho. Quando surgiu a Páscoa? Quando foi a primeira Páscoa? A primeira Páscoa aconteceu mais ou menos 1.600, 1.700 anos antes de Cristo, nos tempos de Moisés. Todo mundo já ouviu falar de Moisés. Quem já ouviu falar nas 10 pragas do Egito? Quando Moisés vai lá no faraó e começa aquelas pragas, e a água se torna em sangue, e a praga da mosca, a praga da rã, um monte de praga foi acontecendo. É nesse contexto que surge a festa da Páscoa. Quando chega a 10ª praga dessa série de 10 pragas, então Deus institui a Páscoa. E qual que era o ponto? O que estava acontecendo ali naquela situação? O povo estava escravizado pelo Egito, pelo faraó, o povo de Deus, o povo israelita, o povo hebreu, estava escravizado. E aí Deus envia Moisés para libertar o povo daquela escravidão. E aí Deus envia uma praga, envia 2, envia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para forçar a saída do povo de lá, para o faraó liberar os escravos de lá. Só que adivinha, as 9 pragas aconteceram e não adiantou. Pragas terríveis, coisas terríveis aconteceram, vários caminhos. Imagine várias tentativas de libertar o povo, 9 tentativas, e nenhuma delas funcionou. Só funcionou, vamos dizer assim, quando chegou na 10ª, que é quando vem a Páscoa. E aqui já tem uma mensagem de Deus para nós. A única forma da gente ser liberto dos nossos problemas, dos nossos pecados, da nossa escravidão, porque nós somos escravos daquilo a quem a gente obedece. Nós somos escravos de quem nós obedecemos. E a única forma de sermos libertos dessa escravidão, desse vazio que existe entre nós, às vezes, sem Deus, é através da Páscoa. As 9 pragas não foram suficientes para libertar o povo. Foi só a 10ª, que é quando acontece a instituição da Páscoa. Através da Páscoa, da cerimônia da Páscoa, o povo foi, enfim, liberto. Então a Páscoa ela já fala sobre libertação. A festa da Páscoa ela traz para nós o conceito de libertação. Através da Páscoa, o povo deixou de ser escravo e virou livre. Olha que bênção, né? Então essa festa, essa cerimônia, ela representa para nós libertação, liberdade. Estamos debaixo de um jugo, debaixo de algo pesado, algo que às vezes fica sobre nós, algo diabólico, um peso, dúvidas, medos, preocupações de Satanás, do diabo, e Deus vem para nos libertar através da Páscoa, e o que ela representa é a mensagem que ela vai trazer para nós. E como foi essa primeira Páscoa? De que forma Deus instituiu? O que Deus falou para o povo? Como fazer essa Páscoa? O que o Senhor falou? E o Senhor falou assim, ó, no livro de Êxodo, no capítulo 12, está assim o título aqui, a Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, quando eles estavam no Egito, olha só, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Olha aqui que interessante, a primeira frase de Deus sobre esse momento, sobre a Páscoa é: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Só que olha que interessante, o mês em que eles estavam vivendo naquele momento se chamava mês de Abib. Em hebraico se fala Abib, o nome do mês. Esse mês não era o primeiro mês do ano para eles. Eles estavam como se fosse agora em março, abril.
E de repente, quando chega a Páscoa, então do nada Deus chega e fala, a partir de agora, esse vai ser o primeiro mês do ano para vocês. De repente, no meio do ano, imagina como se agora em abril, esse fosse o nosso janeiro. A partir de agora, abril vai ser o nosso janeiro. Do nada, assim, para ele. Então a Páscoa ela já chega com essa mensagem. E o que simboliza isso? Simboliza vida nova. Aleluia. Simboliza tudo novo. Simboliza algo, uma nova oportunidade. Sempre que a gente imagina um livro, né, a nossa vida como um livro, você imagina que quando chega a Páscoa, Deus ele vira a página e tem uma página em branco. É um novo ano. É um recomeço. Deus ele fala para nós que ele é um Deus de recomeço, um Deus de novas oportunidades. Não importa quão complicada esteja a nossa vida até aqui. No momento em que a gente se depara com a Páscoa, com o simbolismo da Páscoa, com o que ela traz para nós. Se nós entendermos e participarmos dela com entendimento, então Deus promete para nós um novo ano. Amém. Tudo novo. Tudo por mais problemático que poderia estar na nossa vida. Deus ele não se importa. Deus ele racha o calendário no meio e a partir dali a gente começa uma vida nova. Diz a palavra de Deus, eis que tudo se fez novo. Essa é a primeira mensagem que a Páscoa traz para nós. Mas não parou por aí. E aí o Senhor falou assim, digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Olha só, essa é a segunda instrução de Deus. Entendeu? Conseguiu entender? No dia 10 desse mês de Abib, todo o povo tem que separar um cordeiro. Mas olha só, e aqui no versículo 6 ele fala assim, guardem esse cordeiro que vocês separaram no dia 10, até o 14º dia do mês. Até o dia 14. Quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol, ou ao crepúsculo da tarde, no finalzinho da tarde. Então olha só, a segunda orientação de Deus. Todo mundo, toda a família tem que separar um cordeiro no dia 10 do mês, guardar esse cordeiro do dia 10 até o dia 14. E por que Deus deu esse tipo de detalhe lá atrás, lá nos tempos de Moisés, tanto tempo atrás? Será que era um detalhe insignificante? Será que isso não simbolizava nada? Será que isso foi apenas um detalhe que não tinha o menor significado? Deus não estava querendo comunicar nada para as pessoas através disso? Lembrando que isso aconteceu 1700 anos antes de Cristo. É muito antigo mesmo. Mas agora olha que interessante, apesar de eu não ter falado ainda, a gente sabe que o ator principal da Páscoa é o Cordeiro. Ele é o que está no centro da Páscoa, o símbolo da Páscoa gira em torno do Cordeiro. E o Senhor está dizendo aqui, no dia 10, separem esse Cordeiro. No dia 14, no final da tarde, ele deve ser morto. Por quê? Por que havia um dia específico e um horário específico para o cordeiro ser tanto separado quanto ser sacrificado? A gente sabe, hoje a gente já sabe, né, que nós estamos no futuro, então a gente já sabe o que Deus estava querendo dizer para nós. A gente sabe que o cordeiro simboliza Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele é o Cordeiro de Deus. E vocês sabiam que quando Jesus morreu na cruz, era Páscoa? Jesus morreu justamente na Páscoa. Mas agora olha que mais impressionante. Sabem que dia que Jesus entrou na cidade de Jerusalém para ser morto? Depois de 5 dias? No dia 10 do mês de Abib. Ele entrou na cidade de Jerusalém. Imagina, ele estava 3 anos fazendo a obra, pregando para as pessoas, curando, andando por todos os lugares, por todas as cidades. Quando enfim chegou o momento dele ser sacrificado, ele entrou em Jerusalém no dia 10. Assim como está escrito aqui, há 1700 anos antes. E ele ficou na cidade, ficou ali na região, até o dia 14. No dia 14, quando de fato era o dia da Páscoa, adivinha o que aconteceu? Lendo outros textos da Bíblia, ao longo da história, a gente sabe como que era o procedimento do sacrifício desse cordeiro. Às 9 horas da manhã, esse cordeiro, ele, após 4 dias separado,
esse cordeiro ele era amarrado por volta das 9 da manhã. E aí o sacrifício só iria acontecer no crepúsculo da tarde, no final da tarde. Adivinham que horas Jesus foi pregado na cruz? 9 da manhã. O cordeiro era amarrado 9 da manhã, ele foi preso na cruz 9 da manhã. E que horas o cordeiro deveria ser sacrificado? Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Que horas que Jesus morreu? A gente sabe que foi por volta das 3 horas da tarde. Então, isso não era uma simples coincidência. Deus estava dizendo para nós exatamente quem era Jesus, o que ele ia fazer, o que ia acontecer e nos mínimos detalhes. É realmente impressionante. Não é mesmo? E ainda nesse versículo, né? Digam toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Vê que apesar de que existe um individual nosso com Deus, existe um particular, né? Cada um de nós é responsável pela nossa situação com Deus. Mas o plano de Deus para nós é com a família. Deus tem um olhar especial para a família. Era um cordeiro para cada família, não era um cordeiro para cada pessoa. Apesar da salvação ser individual, por exemplo, uma pessoa pode estar junta, morando junta, ser amigo, ser casado. Um pode estar bem com Deus, estar alinhado com Deus, e o outro não. Um pode ser salvo quando morrer e o outro não. Mas Deus ele tem um olhar especial para a família. O cordeiro de Deus, ele é para a família. Deus também está dizendo para nós que o plano dele de salvação não é só para nós, é para toda a nossa família. Então, mesmo que a nossa família ela esteja desestruturada, mesmo que a nossa família esteja passando por problemas terríveis, problemas de moralidade, problema com drogas, problemas diversos tipos de adultério, traição, separação, qualquer situação, qualquer distúrbio que possa estar ocorrendo na nossa família. Quando a gente se encontra com o momento da Páscoa, Deus ele tem um plano de salvação para a nossa família. Glória a Deus. E a Bíblia vai continuar dizendo assim, ó, no versículo 4. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme que cada um puder comer. Aí quando eu li esse versículo aqui, Deus mandou convidar o Tiago, porque ele estava escrito aqui na Bíblia, ó. Que bem. Se a família for pequena demais, então convide o vizinho mais próximo. Aí eu falei, vou ter que chamar o Tiago. Ele está aqui na Bíblia, ó, porque o cordeiro é grande aqui. Está escrito aí. Deus falou aqui, já que a família é pequena, convida o Tiago. Então eu falei, tá bom, senhor, então eu vou convidar o Tiago, conforme o número de pessoas. Isso aqui foi quando eu falei para ele que eu encontrei ele na Bíblia, que Deus falou para chamar ele. Isso aqui está querendo dizer sobre o fato de que o Cordeiro de Deus, ele, né, tem o particular, tem o individual de cada um com Deus, mas quem tem o contato com o Cordeiro deve compartilhar ele com as outras pessoas. Deus quer que a gente compartilhe de Jesus, compartilhe da mensagem do Evangelho com o nosso próximo. Então, perceba que é engraçado que fala sobre isso, mas também fala uma outra coisa, que se a gente não perceber, passa batido. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho. Mas Deus não está dizendo assim, mas se a família for grande demais para o cordeiro, isso não existe. Sabe por que isso não existe? Tu acha que é por acaso que Deus falou de uma possibilidade, mas não falou da outra? Não, isso tem uma mensagem embutida também. Deus está dizendo o seguinte, a família ela pode até ser pequena para o cordeiro, mas o cordeiro ele nunca será pequeno para a família. O que significa isso? Fala sobre a suficiência de Cristo para todos nós. Glória a Deus. Então nunca Jesus será insuficiente para nós. Aleluia. Não importa quais são nossos problemas, não importa quais sejam nossos pecados, não importa o que nós já até fizemos de coisas vergonhosas, coisas que se fossem expostas para as pessoas verem, a gente teria vergonha, não importa. Não importa quão terrível a gente seja no nosso íntimo. Não importa quão longe a gente foi de Deus ao longo da nossa vida, os caminhos que a gente tomou.
Se a gente se encontra com o Cordeiro, ele é suficiente para nos trazer de volta para o lugar certo. Obrigada, Jesus. Aleluia. Amém. Ele sempre vai ser suficiente. O sangue dele, o sacrifício dele é capaz de nos perdoar. Glória a Deus. Ele é suficiente para nos perdoar. O que ele fez por nós é maior do que o mal que nós já podemos ter feito. Sempre, sempre o que ele tem para nós é superior. Com Jesus, com o Cordeiro de Deus, tudo tem jeito. Glória a Deus. Tudo tem jeito. Nós nunca seremos... Jesus vai ser insuficiente para nós. Nunca. Ele sempre vai transbordar na nossa vida. Amém. Deus seguiu explicando para Moisés e disse assim, ó: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser o cordeiro ou cabrito. Primeira orientação de Deus, né, sobre o cordeiro. Ele tem que ser macho. O nosso é macho? Eu espero que seja, né? Não tô brincando, aqui é só um símbolo, né? Não tenho como saber se o cordeiro que a gente comprou é macho. Por que macho? Desculpa, eu queria saber. Não, a gente, vamos ver se o gosto é diferente. Por que Deus falou que tinha que ser macho? Porque por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem entrou a morte no mundo. Por causa de um homem, nós estamos na situação que nós estamos, que é Adão. Adão pecou, Adão desobedeceu a Deus e ele era o nosso representante diante de Deus. Então, através dele entrou a morte e o mundo é como é hoje, com tanta tristeza, tanta dor, morte, situações terríveis que acontecem ao nosso redor. Mas Deus prometeu que através, assim como por um homem veio a morte, por um homem veio o pecado, também por um homem viria a salvação. Aleluia. Por um macho viria a nossa redenção. Então o Senhor falou, esse cordeiro precisa ser macho, porque ele estava querendo dizer o que? Viria um homem. Viria um filho do homem, filho de Deus. Viria e traria para nós a salvação. E ele também falou assim, né? Esse cordeiro precisa ser sem defeito. O que significa isso? Ele tinha que ser analisado, esse cordeiro. Lembra que ele era separado no dia 10 para ser sacrificado no dia 14? O que era feito durante esses 5 dias? Porque são 5 dias, né? 10, 11, 12, 13 e 14. São 5 dias. Por que esse cordeiro era separado no dia 10 só para ser sacrificado no dia 14? Era feita uma inspeção nesse cordeiro durante esse período, para ver se existia algum defeito nele. Alguma mancha na pele, algum problema, se ele tinha alguma coisa manca, alguma coisa. Então ele era analisado durante 5 dias minuciosamente, para ver se encontravam nele algum tipo de defeito. Alguma falha, algo que ficou despercebido ali inicialmente quando bateram o olho nele. Adivinha que Jesus passou esses 5 dias, quando ele entrou em Jerusalém no dia 10, durante esses 5 dias antes de ser sacrificado, ele foi analisado por todas as pessoas ali, inclusive pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Pilatos, quando condenou ele à crucificação, falou que eu não estou encontrando nenhuma culpa nesse homem. Então eu lavo minhas mãos, e vocês que conhecem essa passagem, né? Famosa. Pilatos lavou as mãos e falou, não encontro culpa nesse homem, esse homem não tem culpa. Ou seja, ele foi declarado sem culpa, sem defeito. A Bíblia nos mostra que Jesus não tinha nenhum defeito, nunca pecou, nunca saiu uma palavra enganosa da boca dele. Glória a Deus. Glória a Deus. E durante esses 4, 5 dias, ele foi analisado, foi levado a Pilatos, os judeus, os fariseus, os sacerdotes analisavam ele, ninguém encontrava algo de errado para fazer, porque viam uma questão para ele, ele dava uma resposta que deixava todos sem resposta. Tanto que tiveram que inventar acusações mentirosas contra ele para poder crucificá-lo, pois não encontraram nele nenhuma culpa, nenhum defeito. Então Jesus ele cumpriu também essa profecia, certo? Qual a outra orientação de Deus? E ele pode ser, né, um cordeiro ou cabrito. Eu fui pesquisar sobre isso. Por que cordeiro? Por que Deus escolheu o cordeiro? O cordeiro, o que é o cordeiro? Ele é o filhote do carneiro com a ovelha. Existe também a cabra e o bode. A cabra e o bode geram o cabrito. O carneiro e a ovelha geram o cordeiro. O cordeiro ele só tem esse nome até 1 ano de vida.
depois de um ano de vida, ele já entra numa fase de adolescência, de ficar maduro, virar um carneiro. E vocês, quem já teve a oportunidade de ver um videozinho de um carneiro? É muito bravo. Eles são muito bravos, muito mesmo. Ah, é? São indomáveis. Eles dão aquela cabeçada, correm atrás das pessoas, eles são... Por quê? Quando eles entram na fase da puberdade ali, eles recebem uma descarga de testosterona muito forte. Eles se tornam machos muito agressivos. Os carneiros são muito agressivos. Então você não consegue mais fazer o que você quer com ele. Porque ele entra numa fase de luta, de conquistar a fêmea, aquela coisa toda do macho, né? Do animal macho. Porém, até um ano de idade, enquanto ele ainda é chamado de cordeiro, ele ainda é filhote. E quando eu fui pesquisar sobre criação fui pesquisar tudo, sobre a criação desses animais, até um ano eles são muito dóceis, como um filhotinho, quase como um animal doméstico. Até um ano ele ainda é chamado de cordeiro. A partir de um ano ele vira outra coisa, mas até um ano tinha que ser até um ano. Por quê? Porque até um ano ele ainda não tinha recebido essa descarga de hormônio. Então ele ainda tinha todo aquele jeito de um filhote. Ele era extremamente dócil, de fácil manejo. Você podia fazer o que quer com ele assim, que ele não ia criar resistência. Ele não ia resistir. O que você fizesse com ele, você pega o carneirinho de um ano, põe aqui no colo, leva ele pra lá, pega um carneiro. Não consegue. Ele vai começar a estribuchar, vai ficar doido. E a palavra de Deus nos diz que quando Jesus foi pego, ele não resistiu. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus foi levado, ele não abriu a boca. Ele não reclamou. Ele não fez nenhum questionamento. Ele não criou nenhuma resistência. Ele se entregou voluntariamente para o sacrifício. Assim como um cordeirinho de um ano, se você levar ele para onde ele for, ele vai. Sem criar nenhuma resistência. Então era por isso que Deus falou que tinha que ser macho, sem defeito e de um ano. Estava querendo dizer quais características Jesus teria. Deus já estava nos falando através desses símbolos, coisas que viriam a acontecer. E a palavra de Deus seguiu, né? Depois do sacrifício, Deus falou assim: passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Após ser sacrificado, o sangue desse animal tinha que ser pego e passado nos umbrais das portas. Só que do lado de fora. Tinha que ter passado ali em cima e nas duas laterais. Se você imaginar as duas laterais ali com uma marca pintada de sangue e uma marca ali em cima, qual o símbolo que vem à nossa mente? Uma marca aqui e duas marcas aqui. Uma cruz. Uma cruz. Uma cruz. Então o Senhor já estava dizendo através disso também, dando outra mensagem para nós. Dizendo, passem esse sangue nos umbrais das portas. Aí olha só, naquela mesma noite, vocês comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. O cordeiro tinha que ser assado no fogo. Fogo na Bíblia fala sobre sacrifício, fala sobre juízo. Então, o cordeiro, ele tem que ser assado no fogo. Por quê? Porque ele passaria pelo juízo de Deus. E Jesus, ele passou pelo juízo de Deus. Jesus, a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades. O juízo que nos traz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si todo o castigo que a gente merecia levar. E é por isso que Deus falou que o cordeiro tinha que ser assado no fogo. Ele estava querendo dizer, Jesus vai passar por isso. Jesus vai receber esse juízo. Juízo que ele não merecia. Mas ele voluntariamente se entregou para que nós pudéssemos ser livres desse juízo. Então ele passou pelo fogo para que a gente não tenha que passar pelo fogo. Ele tomou o cálice da ira de Deus para que a gente não venha passar pela ira de Deus. E nós devemos comer esse cordeiro com as ervas amargas. As ervas amargas, elas vão representar para nós o arrependimento, o nosso arrependimento. Para nós recebermos o cordeiro, para nós comermos do cordeiro, participarmos da Páscoa de Deus, para nós
sermos beneficiados por esses benefícios que eu estou explicando, a gente precisa receber a Páscoa e comer dela e entender e crer. E junto com o cordeiro, você não pode comer o cordeiro sozinho. Você não pode comer só o cordeiro, aos seus pecados. Mas nós temos que nos arrepender. Nós temos que mastigar as ervas amargas para poder se achegar a Deus. Porque nossos pecados criam uma separação entre nós e Deus. Mas quando nós confessamos e nos arrependemos desses pecados, então esse abismo que há de distância entre nós deixa de existir. E aí agora Deus se aproxima de nós. Mas nós temos que nos arrepender. Se arrepender é parar de fazer o que a gente fazia de errado. Deixar para trás. Entrar nesse novo ano que Deus está prometendo para nós. Tudo que ficou para trás, fica para trás. É agora de novo, daqui para frente. E outra coisa que o Senhor manda que a gente coma é o pão sem fermento. Junto com essas ervas amargas, junto do cordeiro, nós temos o pão sem fermento. O pão sem fermento, fermento na Bíblia, quando você estuda a Bíblia, você percebe que ele tem um símbolo, que é o símbolo do pecado. Então o Senhor está querendo dizer assim, vocês têm que partir de agora comer do pão sem fermento. Vocês têm que participar do pão sem fermento, comer o pão sem fermento, se alimentar do pão sem fermento, viver uma vida afastada do pecado, se alimentar de Jesus. Jesus, ele falou, eu sou o pão da vida. Só que Jesus não tinha pecado. Então Jesus, ele simboliza o pão sem fermento, um pão sem pecado. Ele é um pão que ele não cresce, não tem soberba. Ele é um pão humilde. O pão normal, ele incha, fica inchado, fica gordo. O pão sem fermento, ele fica humilde, baixinho, ele não cresce, ele não se ensoberbece. E o Senhor Jesus falou, né? Aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Comam esse pão. E quando finalmente chegou o dia da morte de Jesus, todo mundo já ouviu falar na Santa Ceia. A Santa Ceia o que foi? Foi o momento, foi esse jantar aqui que Jesus estava participando com os seus discípulos, era um jantar da Páscoa. Tinham esses elementos lá na mesa, eles estavam fazendo, era a última ceia. Que tem aquele quadro que foi pintado sobre a última ceia, né? Esse evento é muito famoso. Jesus, ele pega o pão, e ele chega diante dos discípulos e parte o pão. Ele pega e parte o pão e fala, este é o meu corpo, que é partido por vós. Então o corpo de Jesus, representado por esse pão, ele foi partido, Jesus morreu. Jesus, ele foi esmagado por Deus, pelos casos dos nossos pecados. E nesse momento, na Páscoa, foi quando Jesus instituiu a Santa Ceia, com esses elementos. Mas é engraçado que naquela última Páscoa, naquela última ceia, todos esses elementos estavam lá na mesa, mas não tinha o cordeiro. Por quê? Porque ele era o próprio cordeiro. Então naquela Páscoa, quando a ceia foi instituída, Jesus, ele era o cordeiro que estava ali na mesa. Não tinha o cordeiro como era de costume fazer a ceia com o cordeiro. E ele falou, né? Aquele que não comer de mim, não beber do meu sangue, não poderá entrar no reino dos céus. Só que lá não tinha cordeiro, era ele mesmo. Ou seja, a gente tem que participar dele, participar da obra dele, participar do que ele tem para nós, comer dele, obedecer a ele, segui-lo, ser discípulo dele. Tanto comer do corpo dele quanto do sangue, que representa o sangue que ele derramou por nós da nova aliança. E a Bíblia fala assim, não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. E ele ainda fala assim, comam cabeça, pernas e vísceras. Na Páscoa original, olha só, o cordeiro não podia ser comido cru, então ele tinha que ser assado no fogo, não podia ser cozido na água. O que Deus está querendo dizer aqui para nós? Você tem que comer o cordeiro do jeito de Deus, não do seu jeito. Então existe um jeito de se aproximar de Deus, existe um jeito de receber a Deus. Nós não podemos comer o cordeiro cru. Não, eu gosto, eu quero. Não faz sentido comer um cordeiro cru, é uma coisa ruim, uma coisa estranha. Então você pode até mesmo acreditar num cordeiro. Você pode até mesmo ter simpático ao cordeiro. Você pode até achar legal as mensagens de Jesus. Mas você precisa comê-lo com a mensagem completa dele, assado no fogo, com o juízo, com o sacrifício, com o entendimento do que ele fez por nós. Tentar comer o cordeiro cru simbolizaria
tentar participar de Jesus, tentar trazer Jesus para a sua vida do seu próprio jeito. Não do jeito que ele ensina como deve ser. Tem que ser do jeito de Deus, não do nosso. Ele chegou e falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então, se a gente tentar por qualquer outro caminho, qualquer outro jeito, não, eu penso diferente, não, eu quero fazer assim, legal, tal, bom, Deus é amor, pá, mas eu vou pelo meu caminho. Você tem esse direito. Mas para participar da Páscoa e dos benefícios, tem que ser do jeito de Deus. Não pode ser comido cru, nem cozido na água, porque não se encaixa no plano que Deus tem para nós. E ele ainda falou assim: comam, né? Comam cabeça, pernas e vísceras. O que Deus estava querendo dizer aqui? Não é uma coisa comum, não é uma coisa que geralmente a gente faria, né? Se a gente vai comer um churrasco, a gente não vai pegar a cabeça, a gente não vai pegar as pernas, as patas e nem as vísceras. A gente só pega a parte boa da carne. O que Deus estava querendo dizer? Comer a cabeça. Na Bíblia, a cabeça simboliza o quê? Nossa mente, nossos pensamentos. E a Bíblia vai nos dizer que para participar, para viver com Deus, nós temos que ter uma mente renovada. Então nós temos que transformar a nossa mente. A partir de agora, a nossa mente tem que ser como a mente de Cristo. Não pode mais ser como era antes. Então, ou seja, comam da cabeça do Cordeiro. Façam da sua mente, dos seus pensamentos, os pensamentos do Cordeiro. Tenham uma nova mentalidade de vida, uma nova proposta de vida. E ele também disse: comam as pernas. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que nós temos que andar como Jesus andou. Deus estava querendo dizer para nós: você também tem que começar a partir de agora a ter uma vida diferente, andar de forma diferente, se movimentar, se mover de forma diferente. Certas coisas que fazíamos não devemos fazer mais. Jesus faria o que fazemos? Talvez não. Então Deus está dizendo: mudem o comportamento, mudem a forma de viver. E ele também disse: como as vísceras do Cordeiro. Vísceras na Bíblia simboliza sentimentos, simboliza nossas emoções. E Deus estava querendo dizer que os nossos sentimentos devem ser os mesmos sentimentos de Cristo. Sentimentos de amor, sentimento de compaixão, de misericórdia. Devemos ser parecidos com Jesus. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Então eu espero que você esteja morrendo de fome, porque Deus falou que não pode sobrar, não pode sobrar nada. E comer tudo. Deus estava querendo dizer aqui o seguinte: a carne do cordeiro, ela não pode entrar em processo de apodrecimento. Não pode. Por quê? Se por acaso vocês comerem tudo e não sobrar, você tem que queimar. Por quê? Não pode sobrar nada. Depois de Jesus ter morrido, quando foram ao sepulcro, acharam alguma coisa lá? Não. Por quê? Porque ele foi ressuscitado. Não sobrou nada. Quando foram procurar por ele, não tinha mais nada. Então a mensagem de Deus aqui é: ele não vai entrar em processo de apodrecimento. Ele vai ser ressuscitado antes disso acontecer. Não pode sobrar nada. Queimem tudo. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Mais uma orientação de Deus. Estamos diante da Páscoa. Qual a orientação de Deus? Comam apressadamente. Tem que comer com tudo pronto já, pronto para a mudança de vida. O que Deus está querendo dizer? Muitas vezes a gente quer deixar a nossa decisão para depois. Muitas vezes a gente acha que não, depois eu penso, né, agora, né, como é que eu vou, eu sei as coisas que eu estou fazendo, como é que eu vou me aproximar de Deus desse jeito? Deus está dizendo: como agora, venha como você está, venha hoje. O dia da salvação é hoje. Aleluia. O dia da salvação é agora. O tempo aceitável do Senhor é hoje. Se ouvir a voz do Senhor hoje, não endureça o seu coração. Receba Ele hoje. Ele está disponível hoje. Quem sabe quanto tempo mais de vida tem? É verdade. Será que sabemos se vamos estar aqui semana que vem? Então o Senhor está dizendo: como apressadamente, como agora. Não deixa para depois. A coisa mais importante da vida de vocês nesse momento tem que ser participar do Cordeiro. Isso não pode ser deixado para outra hora. Como preparados. O Senhor vai fazer a obra depois. O Senhor vai fazer o que tem que ser feito. Se tiver que mudar alguma coisa e você não tem condição, o Senhor vai fazer. Mas toma o Cordeiro para si. Não deixa passar a oportunidade. E aí a gente sabe que depois disso houve a praga da morte, né, dos primogênitos do Egito.
E por fim, eu só queria ler um versículo também interessante que diz o seguinte: vocês a comerão numa só casa, não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado. E é engraçado que quando Jesus foi crucificado, sabe que a crucificação ela era uma morte para ser realmente dolorosa e lenta. Então, às vezes a pessoa chegava a demorar até mesmo 1, 2, 3 dias para morrer naquela situação vergonhosa e uma tortura terrível. Porém, como era o dia da Páscoa, eles queriam rapidamente tirar os corpos mortos da cruz. Então mandaram que Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. Do lado de Jesus foram crucificados 2 ladrões. Mandaram quebrar as pernas dos ladrões do lado de Jesus para que eles morressem de forma mais rápida. Quando quebrar as pernas deles, eles ficam pendurados e morrem sufocados imediatamente. Quebraram as pernas dos 2 ladrões, quebraram os ossos dos ladrões. Quando foram quebrar a perna de Jesus, viram que ele já estava morto. E não quebraram a perna dele. E aí João escreveu lá no Novo Testamento, no livro de João. E isso aconteceu para que se cumprisse a profecia. Nenhum dos seus ossos foi quebrado. E aí o soldado foi e furou o lado dele assim, né? E constatou que ele estava realmente morto. Então, poderia ser falado muito mais coisa, mas acho que já está bom até aqui, né? Creio que essa é a oportunidade que o Senhor está nos dando hoje para participarmos dele, para participarmos da salvação que ele tem para nós. Então, queria estar só fazendo uma oração para a gente poder comer, então. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento, te agradecer por essa oportunidade, Pai, de salvação, por essa oportunidade de vida nova que o Senhor está nos dando. Queremos santificar esse momento na Tua presença, te pedir perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, Pai, te agradecemos por esse momento. Te agradecemos, Pai, pela vida do Tiago que está aqui conosco. Pedimos que o Senhor o abençoe, Pai, que o Senhor entre na vida dele, transforme a vida dele, Pai, para melhor. Amém.